Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler a palavra de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós lemos até o versículo 10. Agora, no mês de maio, nós teremos uma grande conferência num ginásio. Então, a outra vez que a gente fez uma conferência num grande ginásio, o dia inteiro eu me encontrava com as pessoas e conversava, fazia comunhão com os pastores, e o meu corpo estava coçando um pouco, né? E na frente do ginásio, bem na frente, do outro lado da calçada, tinha uma piscina, e eu fui nadar, né, umas 2 horas da tarde. Eu e o evangelista Moon fomos juntos e a gente nadou. Eu fui nadando na frente, o evangelista Moon, ele estava me seguindo, mas ele não estava conseguindo me seguir. Eu perguntei: "Por que você não está me seguindo?" "Ah, é porque eu tenho medo do fundo." Quando eu vi, as outras piscinas não são assim, né? Mas aquela piscina tinha 5 metros de profundidade no fundo. E ele estava com medo, o evangelista estava com medo de ir. Aí eu falei: "Se você nadar, porque você nada na parte de cima, então não importa se a piscina tem 1 metro de profundidade ou 5 metros de profundidade, é só você nadar." Mas o evangelista Moon: "Mas mesmo assim, eu tenho medo de ir profundo." "Mas você sabe nadar, e daí se é 5 metros, e daí se é 10 metros de profundidade, é só você nadar na parte de cima." Aí eu falei, aí o evangelista Moon, ele tentou uma vez. Lá no fundo tinha uns 5 metros de profundidade. Se você nada, e daí se tem 5 metros ou 10 metros de profundidade? Porque você nada na parte de cima. Aí o evangelista Moon, ele agora se tornou uma pessoa que pode nadar na água que tem profundidade de 5 ou 10 metros. Então, você, quando não sabe nadar e tem medo de se afundar, isso que dá medo. Mas se você sabe nadar, e daí se é 5 ou 10 metros de profundidade? Mas ele falou que teve medo no começo. Mas agora o evangelista Moon, como ele nada na parte de cima da água, ele não tem problema de nadar 5 ou 10 metros de profundidade. Então, as pessoas fazendo vida espiritual, mesmo que nadem da mesma forma, e daí? Se nadam na parte de cima, não tem problema se é 10 ou 20 metros de profundidade. Mas se cair no medo, então não consegue mais. Eu não conseguia compreender isso, mas eu vi que tinha gente que tinha medo quando ia para o fundo. Não é que eu nado muito bem, mas é que eu nado um pouquinho. Mesmo que seja fundo, mas porque eu nado na parte de cima, não importa se tem 10, 100, 1000 metros de profundidade ou 5 metros de profundidade. O raso também não importa, o problema é que pega a minha mão ali, né? Mas tendo a vida espiritual, cada pessoa sente um coração diferente, pensa de uma forma diferente.
Todas as pessoas têm o seu conceito de vida espiritual. É assim que eu tenho que ter vida espiritual, é assim que eu tenho que servir a Deus, é assim que eu tenho que ler a Bíblia, é assim que eu tenho que ofertar, é assim que eu tenho que acreditar bem. As pessoas têm um conceito da bondade. E como cada pessoa tem um conceito da bondade diferente, para mim é uma bondade, mas quando aquela pessoa vê é maldade, quando aquela pessoa vê é bondade, para mim é maldade. Então, a verdadeira coisa que importa nesse mundo, qual é a verdadeira bondade desse mundo? Qual é a verdadeira maldade desse mundo? Se a gente souber disso, tudo se resolve de uma forma fácil. Então, o coração mais bondoso desse mundo é de Deus, o coração de Jesus Cristo. E a coisa mais má desse mundo é o coração de Satanás. Então, as pessoas tendo vida espiritual, se elas tiverem um coração com o de Jesus Cristo, então a fé entra e eu acredito na palavra de Jesus Cristo, e se eu me tornar um com o coração de Jesus Cristo, essa pessoa se torna como Jesus Cristo. Se tiver o mesmo coração de Jesus Cristo, Deus pode estar vivo e trabalhando dentro do coração dessa pessoa, independente de quem seja. Até pouco tempo atrás eu matei, roubei, fiz um pecado mal, eu fiz um pecado mal. Eu cometi esse pecado mal, dentro do coração de Deus não tem esse pecado mal, mas é com o coração de Satanás que eu faço isso. Mas naquele dia eu percebo e jogo fora esse meu coração, e se eu receber o coração de Jesus Cristo, nesse momento, porque eu começo a ter o mesmo coração de Jesus Cristo, eu posso ser a pessoa mais justa, mais santa e mais bondosa. Mas o importante o conceito de Deus é assim, mas o conceito do mundo, mesmo não sendo a palavra de Deus, tem outra bondade. Mesmo tendo um coração diferente de Deus, mas coração de Jesus tem santidade, tem limpeza, tem coisa boa que não é o coração de Jesus Cristo. Ah, sim, eu sou bonzinho, eu sou santo, eu sou justo. As pessoas pensam dessa forma. Mas se não for o coração de Jesus Cristo, Satanás nos engana, faz parecer que é uma coisa boa e depois ele nos conduz para a maldade. Por isso, nós temos que acreditar em Jesus Cristo, e acreditar em Jesus Cristo é receber o coração de Jesus Cristo dentro do meu coração. Por isso, o coração de Jesus Cristo é um só. Mas cada irmão tem um coração bondoso diferente um do outro. Então a verdadeira vida espiritual eu tenho que descobrir que o fundo do meu coração é mau. Por isso, eu tenho que receber o coração de Jesus Cristo. Isso é a verdadeira vida espiritual. Mesmo que vocês não queiram fazer boas obras, mesmo que você não queira viver de uma forma santa, mesmo que você não queira ser feliz, mas se o coração de Jesus Cristo entrar em você, todas as coisas do seu coração, todas as coisas de Jesus Cristo entram no seu coração, a bondade, a justiça, a santidade dele. Então a sua vida vai começar a aparecer as coisas de Jesus Cristo. Hoje nós lemos Atos capítulo 3, onde Pedro ele curou um coxo de nascença que estava na frente do templo. Isso aconteceu na Pentecostes. Jesus Cristo morreu na Páscoa. Jesus Cristo, ele ressuscitou na festa das primícias. E da festa das primícias até a Pentecostes é 50 dias. Então, antes de Jesus Cristo morrer na cruz, na última ceia, aparece Jesus Cristo conversando com Pedro. Jesus Cristo falou: hoje todos vós me negareis, me abandonarei. Pedro falou: todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. Jesus Cristo falou o que para Pedro? Hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Jesus falou isso para Pedro. Pedro falou o quê? Senhor, mesmo que eu tenha que morrer contigo, não te negarei.
Então é assim que aparece detalhadamente a palavra na Bíblia. Quando eu vejo na Bíblia, cada palavra da Bíblia, Deus, ele mostrou, ele expressou exatamente cada coração dele através de cada palavra. Pedro, ele tinha um esforço quanto ao Senhor, ele tinha uma fidelidade quanto ao Senhor. Todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Ele tinha essa bondade, ele tinha essa fidelidade, ele se apoiava nisso. Mas dentro de Pedro, ele tinha essas coisas. Mas ele não tinha o coração de Jesus. Uma vez, eu estava conversando com um pastor. Antigamente, esse pastor, ele era de uma gangue. E ele matou uma pessoa. Ele estava na prisão e ele recebeu a salvação e acabou se tornando um pastor. Então, ele é muito corajoso, porque no mundo dos malandros, né? Se você perder a coragem, você não pode mais ser malandro, né? De uma gangue. Então, ele trabalhou esforçadamente. Um dia, não combinou com o coração desse irmão, algo. E ele ficou muito bravo. Eu me sentei com esse irmão e falei com ele. Por que você está tão bravo? Eu perguntei para ele. Ah, pastor, isso e aquilo. Isso é o teu coração. Tá, e o que tem de errado com o meu coração? Antigamente, desculpa falar isso, mas você era malandro de uma gangue, não é? Sim, eu era um malandro. Tá, no mundo dos malandros você só precisa ter uma coragem. Mas isso daqui não é mundo dos malandros. Isso é a igreja de Deus. O coração de Deus tem que entrar em você, mas você não tem nenhum coração de Deus. Aí ele falou, tá, que bom, eu sou malandro mesmo. E ele ficou nervoso daí. Aí eu sorri. Eu falei, isso é o teu coração. Exatamente isso. Pessoal, tenha um bom coração. Isso é fácil para qualquer um aceitar, porque é uma boa palavra. Assistindo televisão, assistindo o canal cristão na televisão, eu escuto a pregação de uns pastores. Os pastores que pregam na televisão são grandes pastores, não é? Porque estão na televisão. Mas quando eu vejo conteúdo, vocês têm que ser fiel, você tem que ser bom, você tem que amar o próximo. Então, quem é que vai negar isso? Ninguém vai contrariar essa palavra. Faça bondade, se esforce. Você sirva ao Senhor. Viva uma vida santa, ajuda os outros. Esmole. Dê as suas ofertas. Ninguém vai falar que isso é mal. Ninguém. Essas palavras facilmente podem ser aceitas por nós. Mas se a gente falar exatamente, seja fiel. Não é que você tem que, não estou falando para você ser fiel. Mas, para saber como é ser fiel, você, através disso, seja fiel, você tem que ensinar com que coração você tem que ter, como você pode ter esse coração para ser fiel. Ame ao próximo, isso é uma coisa muito boa para se ouvir. Ame, ame, isso é uma boa palavra, mas como eu posso amar? Como o amor surge no meu coração? Como faz para esse amor fluir do meu coração? Tenha paz. Então, se falar essas coisas, estão errado. Um doente vai para o médico e fala... Você está com muita febre, não fica mais com febre, para de tossir, vai, seja logo sarado. Não tem nenhum médico que vai falar assim.
Ele vai pesquisar, você está com febre alta, é porque você está com tifoide. Se você tiver tifoide, você tem esse e aquele sintoma. Se você tomar esse remédio, a sua tifoide vai melhorar. Então, se você melhorar da tifoide, então sua febre vai abaixar. Sua febre está subindo, então para de subir. Se o médico falar isso, esse médico não é médico. Então, o verdadeiro médico, não suba a febre, não morra, viva, seja curado. Não é isso. É curar a raiz da doença. Se você curar a raiz da doença, mesmo que você deixe ter febre, não vai mais ter febre. Mesmo que você mande ficar doente, não vai mais ficar doente. É a mesma coisa com o mundo do coração. Eu pesquisei muito sobre aquele livro, eu escrevi sobre aquele livro, Quem é Você que Está Me Arrastando? Porque as pessoas não sabem do mundo do coração. Meu filho está se drogando, meu filho está viciado em jogo. Mas porque os pais não sabem o mundo do coração para poder curar essa doença do filho, para de jogar, eu vou quebrar tudo. E acaba quebrando tudo mesmo. Para de jogar. Não tem significado nenhum você quebrar esse jogo, porque se só existisse um videogame nesse mundo, então você quebrar não ia ter problema. Mas existe só um tipo de videogame? Tem um videogame, tem 2, 3 tipos, e você vai para uma lan house e tem jogo lá também, não tem significado nenhum. Para de se drogar, para de jogar, para falar isso. É a mesma coisa que o quê? Para de subir febre. Não fique mais doente, não fique. É a mesma coisa, pessoal. Os viciados em jogos, vocês pensam que eles se esforçam alguma vez para parar de jogar? Mais do que o pai que está mandando ele parar de jogar, o filho, ele quer 10, 100, 1000 vezes mais que o pai parar de jogar, mas porque ele não consegue. Quando ele escuta os pais falando para parar de jogar, eles só ficam irritados. Com certeza é assim. O importante é o que diz na Bíblia. O jovem rico falou para o Senhor: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus falou o quê? Bom, só existe um Deus. Muitas coisas complicadas, parece que fez muitas bondades, boas obras, mas quando sobe, quando a gente sobe para ver o resultado, o coração de Deus é bom e o coração de Satanás é mau. Então, quem se conectar ao coração de Deus, do fundo do coração vai ser bonzinho. Mas quem está conectado com o coração de Satanás, superficialmente pode parecer bom, mas no fundo é mau. Então, vida espiritual não é superficialmente parar de jogar, parar de fumar, parar de beber. Isso não é importante. Mas a raiz, o coração dessa pessoa se tornou um com o de Jesus Cristo ou não? Isso é importante. Se vocês viverem com o coração de Jesus Cristo, vocês vão ter liberdade, paz, vocês vão poder viver uma vida abençoada. Eu acreditei em Jesus e agora já faz 50 anos que eu venho acreditando em Jesus Cristo. Quando eu vejo os 50 anos que se passaram, eu fico muito feliz. Não é que eu não tive tribulações, não é que eu não tive dificuldades, não é que eu não tive problema nesses 50 anos. Antigamente, os olhos que eu tinha para enxergar a dificuldade e Jesus Cristo vindo no meu coração, quando eu enxergo a dificuldade com o coração de Jesus Cristo, eu posso enxergar a dificuldade de uma forma muito diferente, completamente diferente. Antigamente, quando eu via isso é problema, aquilo é problema, todas as coisas vinham como problema para mim.
Mas depois que Jesus Cristo entrou em mim, quando eu me deparo com algum problema, esse problema não é meu. Mas quando eu olho com o coração de Jesus Cristo, na verdade isso acaba não sendo mais enxergado como um problema. Eu já falei frequentemente, né? Mas uma senhora veio me procurar e chorando, ela falou sobre o problema dela. Ela era professora de uma escola, de uma faculdade, e ela era doutora. E ela estava me falando sobre a relação com o marido, sobre o problema com o filho. E dentro do meu coração eu fiquei feliz. Por quê? Porque se essa senhora não tivesse esse problema, será que ela teria vindo na minha frente? Será que ela escutaria sobre a Bíblia uma pessoa que é tão bem-sucedida? Não. Por que Deus permitiu esse problema para ela? Deus teve misericórdia dessa pessoa para ela receber a salvação. Vendo por esse mundo do coração, é muito gratificante. Eu fui para os Estados Unidos e tem muitos evangelistas jovens, né? E essa vez os evangelistas conversaram comigo todos os dias de madrugada, né? Desde as 6 horas da manhã. Um evangelista falou: na nossa igreja tem uma pessoa que veio com a mentalidade um pouco estranha. Por que esse tipo de pessoa se conecta à nossa igreja? Eu ri. Como na igreja só vem gente perfeita? Em que hospital só vai gente saudável? Que bom se essa pessoa for curada. Deus mandou essa pessoa para a nossa igreja porque Deus quer fazer com que a mentalidade dessa pessoa melhore, que fique clara. Deus é que mandou, mas se eu não vejo com os olhos de Deus, eu fico reclamando. E eu carrego esse fardo. Essa vez conversando com os missionários, fazendo a conferência, teve várias pessoas que trouxeram problemas. Quando aquelas pessoas viam, era problema. Mas quando a gente botava esse problema na mesa, quando eu vi esses problemas com os olhos de Jesus Cristo, nada era problema. Tudo era motivo para Jesus Cristo trabalhar, tudo era motivo para Jesus Cristo mudar. Quando José foi vendido para o Egito, isso era problema? Ia ser problema se ele acabasse somente como escravo no Egito. Foi problema ele ir para a prisão? Se acabasse a vida dele na prisão, seria problema. Mas no final, não é que ele acabou na prisão, mas como governador, ele salvou muitas pessoas, salvou a família dele. Por que isso é problema, então? Não, isso é bênção. Os olhos para enxergar o problema é muito diferente. Nada faz a mesma natação. O evangelista Muna, ele nada muito bem 100 metros, né? Mas e daí se a profundidade é de 1 metro ou de 5 metros? De 1 metro ou 5 metros? Você nada em cima da água, não é? Mas ele ficou com medo e ele parou de me seguir. Aí eu expliquei. Quando você nada na parte de cima, não tem problema 1 metro de profundidade e também não tem problema 1000 metros de dificuldade, de profundidade. Aí ele nadando, pastor, dá mesmo, né? Aí eu falei, lógico que dá. É a mesma coisa conosco. Nós temos muitos pensamentos em nós. E tem muitas vezes que o trabalho de Deus é bloqueado no nosso coração. Atos capítulo 3 nos ensina o quê? Pedro, exatamente na Pentecostes, desde o dia que Jesus Cristo morreu, quando ele ressuscitou, é a festa das primícias. Quando Jesus Cristo morreu, é a Páscoa. Depois a ressurreição é primícia e depois de 50 dias é a Pentecostes. E exatamente depois de 53 dias da morte de Jesus,
da morte, depois, nesse tempo de 53 dias, Pedro foi aquela pessoa que negou a Jesus Cristo, era uma pessoa que acreditava no seu pensamento. Jesus Cristo falou, todos vocês me negarão. Mas porque Pedro acreditava na sua pessoa, não, eu não vou negar. Eu não vou abandonar Jesus. O André, o Tiago, Jesus Cristo deve estar falando para esses discípulos. Eles podem negar Jesus, mas eu não vou negar. Pessoal, tenha o mesmo pensamento bondoso. Mas esse pensamento bondoso vem de Jesus Cristo ou vem do pensamento bondoso que sai de mim? É completamente diferente. Por isso, vocês fazem bondade, por isso vocês pensam que são bons, mas a bondade nossa pode quebrar a qualquer momento e pode cair a qualquer momento. Mas se a gente receber o coração de Jesus Cristo, a bondade que está no coração de Jesus Cristo, essa é a verdadeira bondade. Quando o coração de Jesus está em vocês, essa é a verdadeira fé, esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira bondade e essa é a verdadeira justiça. Então, pessoal, o Pedro de 53 dias antes, quando ele estava na ceia com Jesus Cristo, na última ceia, Jesus Cristo falou, todos vós me abandonareis. E ele ficou chateado. Não, Jesus, eu não sou como João, Felipe, André, Tiago. Eles podem te negar, mas eu não vou te negar. Esse não era o coração de Jesus, mas era o coração da sua bondade, da sua justiça, da sua santidade, do seu esforço. Então, Pedro estava formando aquela palavra. Ô Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante, tu me negarás. Pedro falou o quê? Nem que eu tenha que morrer como o Senhor, eu não vou te negar. Então, pessoal, se a gente falar exatamente diante de Deus também, mesmo que a gente não seja com o coração de Jesus Cristo, eu digo diante de Deus que eu tenho bondade, eu ajudo os outros, eu não como o que eu tinha que comer para dar para os outros, eu pago o hospital dos outros, isso não é a bondade. Se vê, só essa parte é bondade, mas isso não é bondade. Quando eu estava na igreja de Changpali, naquele tempo era verão e a gente tinha culto de janela aberta. Então tinha um malandro. E esse malandro, ele estava cantando lá no pátio, que ele estava bêbado, só que mais alto do que a minha voz do culto. E a voz dele era mais alta, né? Aí eu fui procurar esse jovem, e eu falei umas coisas para ele. Mas ele estava tão bêbado que ele pegou e me escutou e foi embora. Aí no dia seguinte, ele veio sóbrio e me procurou. E eu preguei o evangelho para ele. Ele recebeu a salvação e foi transformado. E desde então, eu e aquele irmão em Changpali ficamos sempre juntos. Ele foi para o exército e ele tinha 1 ano de diferença de idade comigo. E depois de 1 ano eu também fui para o exército e quando ele saiu do exército eu também saí. E eu trabalhei com ele em Kimcheon pelo evangelho. Nós éramos muito próximos. Mas estava surgindo muitas coisas que me chateavam quanto a esse irmão. Se eu não tivesse me encontrado com aquele irmão, ele continuaria a ser um malandro de gangue, né? Mas eu preguei o evangelho para ele, eu fiz ele receber salvação, eu fiz algo por ele, eu comi com ele, eu ensinei a Bíblia para ele, preguei com ele, eu fiz algo por ele, porque eu tinha esse coração. Porque eu tinha um coração que eu fiz algo por ele. Esse não era o coração de Deus, era o meu coração. E depois esse irmão partiu de mim e foi para Busan.
Eu fiquei muito chateado no meu coração. Deus, eu ajudando alguém, essa pessoa me chateou. Daqui pra frente, se eu ajudar uma pessoa, eu vou acabar ficando chateado se ela partir de mim. Aí eu orei. E Deus me falou o que um dia? Eu ajudei bastante esse irmão com o meu coração, né? Ele foi mudado, transformado, ele se tornou uma nova pessoa. Mas eu fiz isso. Mas o Senhor estava me falando. Isso não foi você quem fez. Jesus Cristo falou, fui eu quem fiz através de você. Eu me assustei. Porque se eu tivesse feito algo por aquele irmão, a nossa relação não ia ficar melhor. Então tudo que eu achava que tinha feito era tudo vaidade, insensato. Então quando eu ajudo uma pessoa, eu não falo, mas se eu tiver continuamente o coração que eu ajudei aquele irmão, vai começar a ter atrito entre mim e ele, e eu descobri que a nossa relação não vai ser boa. Então, quando eu ajudo algumas pessoas, eu vejo a minha pessoa friamente. Eu poderia ajudar realmente aquela pessoa? Se eu não acreditasse em Jesus Cristo, eu ia viver que tipo de vida? Mas pela fé em Jesus Cristo, eu estou vivendo esse tipo de vida. Pela fé em Jesus Cristo, eu estou ajudando aquele irmão. É Jesus Cristo quem está fazendo, não sou eu. Quando eu tenho esse coração, eu ajudei financeiramente um irmão, e mesmo que eu tenha ajudado, então dentro do meu coração, esse pensamento de eu ajudar esse irmão, quando não sobra meu coração, mas o coração de Jesus Cristo, eu posso sentir que a minha relação com aquele irmão se torna muito boa. Por 3 anos, Pedro seguiu a Jesus Cristo. E ele pensava que ele foi fiel a Jesus. Eu falei para aquele irmão malandro, você era malandro, não é? No mundo dos malandros, a coragem até vai. Mas dentro de Deus, é importante o coração de Jesus Cristo, não outras coisas. Eu falei isso para ele. Pessoal, os malandros, se deixarem esse coração, eles acabam brigando, né? Depois, em Roma, antigamente, quando começou a pregar o evangelho lá, como é que começou? Em Roma, eles acreditavam em outra religião. Tinham imagens, né? Tem pessoas de Roma que tinham 10, 20 imagens. Tinha vários deuses. Aí pegava outros deuses, então eu pegava outros deuses e falava, esses deuses também não me ajudem. Aí se não conseguia dormir, aí rezava diante daquele santo que fazia dormir, ou outro santo. Então tem vários tipos de santinhos, né? Então adorar um monte de deuses, isso não se tornava problema. Mas para os cristãos isso eles não conseguiam admitir. Porque os cristãos servem somente Deus como Deus. Não tinham como servir os santinhos como deuses. Eles não podiam se prostrar diante dos santinhos. Por isso os cristãos começaram a ser perseguidos em Roma. Nós somos assim, juntando uma bondade. Não é assim que a gente acredita? Não é para ser assim, pessoal. Viver em Jesus Cristo, porque a minha bondade não é verdadeira bondade, eu tenho que abandonar tudo isso e eu tenho que receber o coração de Jesus Cristo. E assim eu tenho que esvaziar todo o meu coração. Tem que esvaziar. Então, quando vocês pensarem um pouco mais profundamente sobre o seu coração, eu pensei que essa minha bondade era minha bondade, mas se você ver friamente, você pode saber exatamente que não é bondade. Uma nora brigou com a sogra. Eu conversei com a nora.
Ela só estava falando das coisas corretas dela. Ela é muito inteligente, ela é correta. Eu falei pra Nora, né? Jovem, joga fora as suas coisas corretas. Eu não gosto de coisa correta. É, pessoal. Se entrar um pensamento correto na pessoa, se entrar um pensamento que eu sou correto, eu jamais escuto o que as outras pessoas dizem e eu fecho meu coração. Quando eu tenho um coração que eu sou correto, eu jamais vou prostrar meu coração diante das outras pessoas. Vai ser muito difícil. E eu vou pensar que tudo que eu acho correto é correto. Por isso, bebendo, adulterando, roubando, jogando. É fácil jogar essas coisas fora. Mas quando eu abandono, eu tenho que abandonar meu coração das coisas corretas. Isso que eu não consigo compreender. Abandone também a sua bondade. Como? Eu não entendo, mas isso é bondade. Por que eu tenho que abandonar isso? A minha bondade e a bondade de Jesus Cristo é muito diferente. Por isso, está escrito na Bíblia que o único bom é Deus. Então, conversando com os pastores que estão ministrando, às vezes ministrando, eles cometem algum erro e fazem a igreja passar por dificuldade. E tem um problema nesse momento. Quando eles pensam, todas as coisas que eu penso que eu estou fazendo bem, que eu estou fazendo correto, sempre acabam dessa forma. E quando surge uma bondade numa pessoa, se eu quiser ser reconhecido como bom, eu acabo fazendo as pessoas sofrendo, eu acabo fazendo as pessoas acabam sofrendo, né? Porque eu não consigo aceitar o que as outras pessoas ao meu redor dizem. Por isso, vivendo, se eu receber a graça e a sabedoria de Deus, o que acontece conosco? Quando a gente olha cada coisa atrás da nossa vida, eu pensava que isso era bondade, mas isso não era verdadeira bondade. Eu já falei frequentemente sobre isso. Até os meus 19 anos, eu pensava que eu era uma pessoa bondosa. Eu pensava que eu era inteligente e bom. Mas um dia, quando Deus me mostrou a minha imagem, tudo que eu achava que era bom, tudo que eu achava que eu era inteligente, era tudo dentro de mim. Mas diante de Deus, eu realmente sou muito sujo, mau e imundo. Eu pude descobrir isso. Primeiramente, as pessoas... Se as pessoas verem o seu passado, tudo que acharam que fizeram bem, toda a bondade que acharam que fizeram, tudo que acharam que fizeram de forma inteligente, porque eles viram de uma forma boa. Mas se a gente for pesquisar, analisar friamente, sempre o que eu achei que foi bom, sempre que eu achei que eu fiz bem, isso acabou se tornando problema. Tudo que eu achei que eu fui inteligente acabou se tornando problema. Uma vez o pastor Park Sang-il falou sorrindo. Quando ele era criança, ele andou de bicicleta. Mas como ele era baixinho, ele não conseguia alcançar o pedal, né? Ele só encostava quando vinha para a parte de cima. Ele queria mostrar para os cidadãos da cidade dele que ele estava andando de bicicleta. Aí um dia ele estava andando de bicicleta. Aí as tias da vila começaram a olhar para ele. Aí ele estava tão feliz, mas aí o guidão não virou. Ele caiu, machucou, e ele falou que quase morreu de vergonha. Eu ando bem de bicicleta, eu vou mostrar para os outros. É porque ele queria mostrar isso, ele queria mostrar uma imagem melhor. A nossa bondade sempre acaba dessa forma. Se a gente passar assim, vagamente a gente não percebe, mas se a gente vê direitinho, a gente pode enxergar. Pedro, ele pensava que ele era bom, ele pensava que estava fazendo tudo corretamente. Por isso, quando Jesus Cristo falou para ele, tu me negarás 3 vezes, ele não conseguia aceitar. Por que eu vou negar Jesus? Eu jamais vou negar Jesus. Jesus Cristo, eu estou chateado com o Senhor. Os outros podem te negar, mas eu não. Ele estava com esse coração.
Mas os irmãos que vieram hoje para a igreja, nessa Bíblia, não fora Atos capítulo 3, mas no livro de João aparece Pedro negando a Jesus. Se vocês lerem essa parte, o que vocês têm que perceber? Ele escreveu exatamente igual ao meu coração. Quem sabe ver exatamente a Bíblia? Isso não é a história de Pedro, isso daqui é o reflexo do meu coração. Um dia você vai poder enxergar isso. Se não, pessoal, só ver o Judas Iscariotes vendendo a Jesus. Esse malvado, ele é ser humano, como ele vendeu Jesus? Lendo a Bíblia. Eu sempre vi a Bíblia dessa forma no começo. Mas isso é a minha história. Está expressando o meu coração. Realmente, ele está expressando o meu coração aqui. O Senhor está falando que meu coração é assim. Salomão, ele tinha 1000 mulheres. Vendo isso na Bíblia, nossa, como ele conseguiu ter 1000 mulheres? Realmente, esse ser humano. E em Provérbios, nossa, como ele escreveu tantas palavras belas e bonitas. Mas um dia, a Bíblia está escrevendo o meu coração. Quando eu reconheci isso, porque eu não fui na posição de Salomão, que eu não percebi isso. Mas vai para a posição de Salomão. Antigamente eu andei pela primeira vez no carro Pony 2. A minha cunhada, ela trabalhava no metrô e como ela machucou o braço e como indenização ela ganhou um dinheiro e comprou esse carro. Nossa, andando desse carro, Pony 2, nossa, muito bom. Antigamente eu pensava, nossa, quem anda de carro Royal é tão ruim. Por que não anda de Pony 2? E depois quando eu andei de Sonata, nossa, o Pony, se você pisa o freio até dá cãibra no pé. Mas o Sonata é só você colocar o pé em cima do freio que ele para na hora. É por isso que a gente anda de carro. Andando de carro Pony para ir para pregar nas casas. Então, em depois de 1 hora, o aquecedor já tinha desaparecido todo do carro, já estava frio, mas o Sonata não. Ficava quente ainda. Tem um carro que é bom. Eu não sabia que existia carro bom. Mesmo que seja o mesmo carro. Tem carro que você dirige e fica cansado, mas tem carro que você dirige e volta ao normal. Eu não sabia disso. Uma vez o pastor Kim Bugyeon, ele falou, pastor, eu também posso dirigir Sonata, né? Aquele pastor Kim falou para mim. Aí eu falei, você pode dirigir o Sonata, mas depois você não vai conseguir dirigir o Pride. Ele não conseguia entender. Se você dirigir o Sonata e depois o Pride, você não vai conseguir dirigir. Os carros têm diferença. Para mim, no meu mundo, Pony era muito bom. Eu só conhecia esse carro. No começo, quando eu recebi a salvação, eu tenho fé boa. Essa salvação é tão boa. Essa graça é tão boa. Mas depois que eu recebi a salvação, vivendo a minha vida, eu fiquei muito agradecido do mês de março e abril. Quando eu penso nos 60 anos que eu passei, se eu não tivesse encontrado Jesus Cristo, na verdade, eu acho que eu ia estar enlouquecido já. Ia estar doente mental. Mas depositando os meus problemas nas mãos de Jesus Cristo,
Eu posso ver Jesus Cristo conduzindo tudo de uma forma agradável. Vocês podem enxergar isso? É tão gratificante. Diante desses problemas, eu posso ficar agradecido e feliz. É muito gratificante o Senhor nos ajudar. O Tobior é bom para o câncer. Eu acredito nisso, mas ninguém acredita. Não tem muitas pessoas que acreditam. Quando eu vi que é bom contra o câncer, nossa, eu vi que realmente foi Deus quem nos deu. Mas agora todo mundo está reconhecendo que é bom. Eu não preciso mais falar se é bom ou se não é. Quando eu vejo isso, se eu não tivesse Deus nesse momento, se Deus não me ajudasse, se naquele tempo Deus não tivesse me ajudado, os irmãos que foram pro exército e agora estão de férias. Pastor, como o senhor viveu no exército? Vivendo no exército, eu fui a pessoa mais feliz da minha base. Eu sempre senti isso. Eu era somente um treinante. Eu era a pessoa de nível mais raso. Mas eu era a pessoa mais feliz. O que eu fiquei feliz? Eu passei muita fome no exército. Eu ficava feliz porque antes de entrar no exército eu passava fome, né? Mas depois lá, eles me deram 3 refeições por dia, me deram um cobertor, me deram lugar para dormir, deixaram eu pregar o evangelho. A minha base era muito grande, porque era a base de comunicação. Toda semana entrava e saía milhares de pessoas. Centenas de pessoas, né? E naquele tempo, o capitão deixou eu conduzir o culto. Por 3 anos no exército, eu nunca saí. Todo sábado, eu reunia os jovens, pregava, domingo a gente fazia culto, eu ficava muito feliz. Pedro no começo estava acreditando na sua justiça. Mas um dia, entrando em atrito com Jesus Cristo, tu me negarás 3 vezes. Ele escutou isso. Ele falou, não, eu não vou negar o Senhor. Ele acreditou nele mesmo. Os irmãos da nossa igreja hoje também, vocês não têm todos a mesma vida espiritual. Tem pessoas que estão se encontrando com Jesus Cristo no Mar da Galileia, assim como Pedro se encontrou. Tem alguns que estão negando a Jesus Cristo. Tem alguns que estão abandonando as suas redes. Cada um é diferente. Por isso, dentro da nossa igreja, embora venham para o culto, mas há pessoas que são como Pedro, que estão se encontrando com Jesus Cristo, e depois tem alguns que estão pegando muitos peixes conforme a palavra de Jesus. E tem pessoas que pegaram os peixes e largaram por Jesus. E tem pessoas que falaram que não negariam a Jesus, mas negando a Jesus, esvaziaram o coração. Há pessoas assim, com o coração assim. Hoje, o livro de Atos, capítulo 3, que nós lemos, Pedro, ele estava com o coração de acreditar em si mesmo, mas esse coração foi destruído, e assim, esse mundo do coração de Pedro, que está mostrando aqui, é depois que o coração dele de acreditar em si mesmo foi destruído. Mesmo que coma a mesma comida, mesmo que frequente a mesma igreja, mesmo que leia a mesma Bíblia, até chegar nesse ponto, ainda está hesitando no seu pensamento e no seu mundo. E Jesus Cristo quer conduzir a gente para fora do nosso pensamento. O que a Bíblia está nos ensinando? Hoje, através de Atos capítulo 3, quando tiver uma vida, os irmãos e irmãs tiverem uma vida normal, como é que vai ser? Está escrito aqui em Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam.
Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Eles esmolaram. Pedro e João certamente não tinham nem um centavo. E antigamente, eles não tinham nada de dinheiro, mas se o mendigo esmolar, eles ficavam constrangidos, né? Ainda bem que na Coreia não tem mendigo, é difícil de se ver um mendigo. Mas lá no exterior, eu desci no aeroporto da Índia, o mendigo indiano me estendeu a mão pedindo esmola. Eu dei $1 para ele, né? Porque a nota mais baixa que eu tinha era de $1. Aí o missionário Kim Soo-young falou: pastor, por que o senhor deu dinheiro para ele? Ah, eu dei. Quanto o senhor deu? $1. $1 o senhor deu! Aí eu falei: você queria que eu cortasse e desse metade para ele só? Ai, aquele homem é roleiro. Na Coreia, $1 não é nada, né? Mas na Índia é uma grande quantia. Onde que alguém vai dar $1 de esmola? Pessoal, o Pedro, na Bíblia, negando a Jesus Cristo 3 vezes, vendo a sua imagem, acreditando em si mesmo, e dentro dessa pessoa, guardando a palavra, isso é a fé do padeiro-chefe. Por quê? Foi colocando a palavra em cima do pensamento dele. Mas a Bíblia, ela quer que a gente jogue fora todo o nosso coração e aceite o coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo se preocupou por causa de Pedro. Na última ceia, Jesus falou para Pedro: tu me negarás 3 vezes hoje antes que o galo cante. Mesmo que eu morra com o Senhor, eu não o te negarei. E naquela noite Jesus foi preso. Sabe o que é legal aqui? Quando ele foi preso, todos os discípulos fugiram. Pedro, ele também tinha o coração de querer fugir. Mas, por causa daquela palavra que ele falou, todos te negarão, menos eu. Mas por causa dessa palavra, ele foi arrastado para seguir a Jesus Cristo. Estão entendendo? Pedro queria fugir. Pedro também, se fosse pego, ele também ia ser morto. Ele queria fugir. Todos te abandonarão, mas eu não te abandonarei. Porque ele acreditou nessa palavra, sendo arrastado por essa palavra, ele não conseguiu fugir do Senhor e escondidamente ele foi seguindo ao Senhor. Na nossa igreja a gente não pode falar que não tenha ninguém assim. Mesmo que não tenha no coração, vem pro culto. Mesmo que não tenha o coração, é um fardo, mas ora. Mesmo que é um fardo, não tem coração, tem oferta. Mesmo que não queira, vai pregar lá, vai distribuir o panfleto no metrô. O coração que veio do Senhor. E se acreditar que vai vir novamente o coração do Senhor. Se eu não gastar o que eu quero gastar para mim, mas se eu utilizar para o Senhor, eu vou ficar feliz. Mas se eu não tiver essa fé, ofertar se torna um fardo. Se eu não tiver essa fé, quando eu orar para pedir para Deus, eu não vou ter certeza que Ele vai me dar. Porque eu não tenho certeza que Ele vai me dar. Pedro não queria seguir. Mas eu falei que todos poderiam abandoná-lo, mas eu não abandonaria. Por isso que ele seguiu. Hoje, há muitas pessoas que não têm coração, mas por causa da posição que tem que zelar, que fica fazendo isso, né? Quando aquela menina, quando aquela serva falou para Pedro, você também era um deles. Ele, não. Aí ele negou 3 vezes. Isso é o ser humano, pessoal. Se eu estou no mesmo quarto que Jesus Cristo, para que eu vou negar Jesus Cristo? Mas se eu me deparar com essa situação, pessoal, vocês também, se vocês estiverem com um problema difícil, vocês vão estar com um coração diferente de que estão agora. Isso é o ser humano. Ele falou em alta voz que não negaria Jesus, mas naquela noite ele negou 3 vezes a Jesus. E dessa forma,
Aquele coração de que Pedro estava confiando em si mesmo começou a ser destruído. Hoje em dia, muitas pessoas, porque não se conhecem, estão confiando em si mesmas. Pensam que são bonzinhos, pensam que têm uma boa fé, pensam que são corretos. Mas, um dia, se o Senhor nos destruir, nós vamos descobrir que não somos nada diante de Deus. Nesse momento, o Senhor pode ser estabelecido no meu coração. Depois que depois que Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo, falou que ele saiu e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Está escrito só isso. Eu queria pesquisar um pouco mais, eu queria saber um pouco mais sobre esse amargamente. Se ele chorou amargamente porque ele falou que não ia negar e negou, ou se porque ele negou a Jesus Cristo, ou ele chorou amargamente porque ele foi destruído, ou porque o coração dele foi demolido. Eu queria saber. Mas, de qualquer jeito, pela primeira vez naquele dia, Pedro descobriu a sua pessoa. Eu pensei que se eu dissesse que não queria negar Jesus Cristo, eu não negaria. Mas isso é o importante. As pessoas pensam que se quiser cumprir o mandamento, vão conseguir. Pensam que se quiser fazer bondade, vão conseguir. Pensam que se quiserem viver de uma forma bondosa, vão conseguir. Pessoal, isso parece uma palavra correta. Mas a gente precisa de uma força para viver dessa forma. Por mais que eu não queira negar o Senhor, por mais que eu não queira negar o Senhor, se eu não tiver força, eu vou ser arrastado. Pessoal, por mais que eu queira ser o presidente, mas se eu não conseguir ganhar nas eleições, eu não vou conseguir ser presidente. É assim, pessoal. Isso é o poder da força. Os anciãos bonitos da nossa igreja. Se eu e ele nos elegemos como presidente, ele vai ganhar muito mais voto do que eu. Se ele ganhar mais voto do que eu, ele vai ganhar. Não tem jeito, mesmo que eu queira, né? Mesmo que a gente não vá se eleger. Então, a nossa luta não é contra a tentação do mundo, não é contra o pecado. Nós temos que lutar contra Satanás. Quando Satanás está nos arrastando, nós podemos não ser arrastados por Satanás? Se Satanás me arrastar para eu negar 3 vezes Jesus Cristo, eu vou ser arrastado. Mas as pessoas que não sabem disso, é só eu me esforçar, é só ler a Bíblia, é só ser fiel, é só ser zeloso. É a mesma coisa que o Pedro falar que não vai negar Jesus. Então, se você tem uma vaga vida espiritual, você não vai saber, mas se você realmente quiser ter uma verdadeira vida espiritual, se você tiver um coração, você vai ver que você não consegue fazer nada direito. Você vai poder ver que você não é nada. Nesse momento, você vai perceber, o que me tenta, o dinheiro me tenta, ou outra coisa, não é isso que me tenta. Mas quem está me tentando, o meu adversário é Satanás. Se eu pensar que eu consigo não ser arrastado por Satanás, é um grande erro pensar assim. Todo mundo cai aí. Quem pensa que não vai cair, cai. Não é o dinheiro que está me arrastando, não, é Satanás que está me arrastando. Quem sabe disso? Porque somente Jesus Cristo pode vencer isso, pode abandonar todo o seu esforço, seu zelo, todas as suas coisas e receber Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus Cristo entrou no coração de Pedro. E depois, na Pentecostes, depois de 50 dias, na Pentecostes, Pedro foi para a hora nona para o templo para orar. E lá ele se encontrou com um coxa de nascença pedindo esmola para ele, mas Pedro não tinha dinheiro. Mas o surpreendente, eu posso me encontrar com o mesmo mendigo.
Mas eu me encontrar com o mendigo com o meu coração e encontrar o mendigo com o coração de Jesus Cristo é completamente diferente. Completamente diferente. Eu posso me deparar com a mesma dificuldade. Mas os olhos de Jesus Cristo enxergar aquela dificuldade e eu enxergar aquela dificuldade são completamente diferentes. Vem o mesmo sofrimento, vem a mesma angústia, vem o mesmo problema, vem a mesma dificuldade. Mas a pessoa que não tem Jesus Cristo, porque ela quer resolver todas essas coisas, ficar pesado, cansado, difícil, ficar um fardo, acaba acontecendo dessa forma. Por isso, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem essa palavra. Eu negar a meu pensamento e receber, se eu vier o coração de Jesus Cristo dentro de mim, a vida se torna muito clara e o gratificante é que qualquer problema que eu me depare, eu não vou enxergar esse problema com os meus olhos, mas eu vou enxergar com os olhos de Jesus Cristo. Porque eu vou enxergar com os olhos de Jesus Cristo. Porque com os meus olhos é problema, mas com os olhos de Jesus Cristo isso não é problema. Eu sinto várias vezes isso. Eu tenho erros, tenho defeitos. Mas frequentemente eu sinto, esse coração não é meu. Esse coração é de Jesus Cristo. Eu não tinha esse coração. Eu não tinha esse coração. Esse coração é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Eu estava sentado no quarto andar e os irmãos trouxeram vários problemas. Eu também acabo me aprofundando nesses problemas. Coitada, vai ser difícil, vai ser cansativo. O que eu faço? Mas eu estou aqui como servo de Deus. E todas as coisas falou para eu fazer no nome de Jesus. Então, olhando esse problema na posição de Jesus, esse problema não é problema. Isso daí é um problema para Deus trabalhar e abençoar. Por isso, eu jogando fora o meu coração e com o coração de Jesus Cristo, com esse problema, quando eu vou para diante de Deus, é incrível a forma que Deus trabalha. É gratificante. Eu me conheço. Eu sou a pior pessoa, eu sou mais egoísta, eu sou a pessoa mais malvada dentre todas. Mas com certeza, não o coração do Pagoksu, mas um outro coração dentro de mim está vivo e me conduzindo. Eu posso sentir fortemente isso. Muitas pessoas quiseram me destruir. Muitas pessoas ficaram contra mim. Se fosse eu tinha que cair. Eu tinha que ser desprezado. Saul, mesmo que ele fosse rei e quisesse matar o rei Davi, ao Davi, mas porque Deus estava com Davi, Saul jamais conseguiu matar Davi. O Deus que está dentro de mim. Por isso, pessoal, mais do que dinheiro, posição, honra ou glória, Ele é mais precioso do que a minha própria vida. Ele é mais precioso do que os meus filhos. Vamos supor que daqui eu tenho que ir para Incheon. Eu não tenho carro, não tenho nem dinheiro para o ônibus e sem nenhum centavo. Para ir para Incheon é muito difícil e preocupante. Mas eu posso ir para Incheon. Mas se eu tenho um carro e o irmão Lee dirige, irmão Lee, vamos para Incheon. Irmão Lee, já que a gente tem bastante tempo, vai devagar. Que eu vou dormir no carro, às vezes eu falo, né? Aí eu falo para aquele irmão que a gente tem que chegar até tal hora. Daí ele vai rodando para a gente chegar bem naquela hora e eu ficar dormindo.
Daí eu falo, ó, você dirige silenciosamente, porque eu vou fazendo comunhão com essa pessoa. Daí ele vai. Então, quem vai ficar preocupado? Quem não tem dinheiro nem como ir para Incheon. Assim também, quem se encontra com problema sem Jesus, com o meu coração, se encontrar com problema e com Jesus é completamente diferente. Completamente diferente. Quando os irmãos têm problema, quando eu vejo eles sofrendo, esse irmão, ia ser bom se tivesse essa fé. Aí eu tenho que explicar isso para ele. Surge esse coração. Quando eu falo isso para algumas pessoas, isso é assim, assim, assim. Quando eu vejo, é assim, mas quando aquela pessoa pensa que está certo, é difícil aí. Por quê? Quando ela pensa que está certo, ela não quer aceitar. Por que duas pessoas brigam? Essa pessoa briga porque ela acha que está correta e a outra pensa que ela está correta. Quem é que vai brigar falando, eu estou errado? Se brigando, perceber, eu estou errado, desculpa, eu não sabia. Então, quando os dois brigam, os dois acham que estão corretos. Isso é a justiça. Dentro de Jesus Cristo não há isso. Eu sou inútil e Jesus Cristo é o único correto. Isso é incrível, pessoal. Eles estavam subindo no templo e o mendigo estava pedindo esmola. Pedro e João não tinham nem um centavo. Não tinham nem um centavo. Então, se fosse assim, era só desviar, fingir que não ouviu e passar reto. Então, todo mundo ia ter feito isso antigamente. Mas porque Pedro e João tinham o Jesus no coração. Quando o mendigo estendeu a mão, eles não tinham dinheiro. Pedro falou, olha para nós. E ele falou, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro não podia falar isso. Porque se Pedro falasse, ele nunca ia se levantar. Mas Pedro tinha o coração de Jesus. O Jesus que está dentro de mim vai fazer eu andar. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então, esse coração é de Jesus Cristo. E quando ele tem o coração de Jesus Cristo, o que aconteceu? O trabalho de Jesus Cristo apareceu. Amados irmãos, Atos capítulo 3 está escrito para que os irmãos dessa igreja pudessem ver isso. Pedro era assim. Mas nem depois de 2 meses, os irmãos da igreja também. Vocês também não acreditavam em mim, são como Pedro. Mas recebam a palavra do Senhor pelo coração. Então, se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, mesmo que você veja o mesmo problema, você vai ver com os olhos do Senhor. Quem tem problema de coração... O coração, quem tem problema de rim, não consegue limpar o sangue, né? Então, sempre entra sujeira. Então, se trocar o seu rim pelo de outra pessoa, então vai limpar o seu sangue. Então, com o seu rim não dá, então, mesmo que o seu rim esteja podre, mas receber de outra pessoa. Então, tem pessoas que não conseguem enxergar, mas recebe os olhos de outra pessoa e consegue enxergar direito. Não é verdade? Então, assim como o transplante de rins, transplante de fígado, assim como tem os transplantes de órgãos, transplantando o órgão, o fígado, assim como tem os transplantes dos órgãos, porque o nosso coração está sujo e doente, nós temos que fazer o transplante com o coração de Jesus Cristo. Porque se vier o rim de outra pessoa, vai vir e vai os rins dessas pessoas vai limpar o meu sangue. As córneas das outras pessoas, da outra pessoa que me deu como transplante vai fazer eu enxergar direito. Quando receber o coração de Jesus Cristo,
Eu enxergar com o meu coração e eu enxergar com o coração de Jesus Cristo é completamente diferente. Antes, o mendigo pedir esmola, ai, de novo ele está me perturbando. Não, mas agora o problema não é mais visto como problema. Mas é um motivo para Jesus Cristo trabalhar. Ele enxergava assim. Se torna gratidão, felicidade e louvor. Por isso, quando tiver essa fé, conforme essa fé, Deus vai poder trabalhar exatamente. E da vida dessa pessoa vai surgir gratidão, testemunho e felicidade. Por isso, em Atos capítulo 3, é para os irmãos da nossa igreja lerem. Há 2 meses atrás, Pedro tinha negado a Jesus Cristo. E percebendo a sua imagem quando ele negou a Jesus Cristo, ele pensou que fosse bom, que fosse inteligente, mas ele descobriu a sua pessoa, ele se despiu dela, ele negou a sua pessoa, ele jogou fora a sua pessoa e recebeu o coração de Jesus Cristo. E depois, subindo para o templo Formosa, ele se encontrou com um coxo. Antes era um fardo, era cansativo, era difícil. Mas quando o mendigo pediu esmola, ele não tinha nada. O Senhor vai trabalhar. Por que Deus está conectando eu com esse coxo? Olha para nós. Por quê? Será que ele quer me dar um cheque? Aí o Pedro segurou a mão dele direita e falou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele se levantou na hora. Tem mais uma coisa legal escrito na Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 12, vamos ler. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Pedro falou: eu levantei esse coxo, mas isso não foi pelo meu próprio poder. Mas isso se realizou pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. Foi Jesus Cristo quem fez isso. Isso quer dizer o quê? Quando Pedro viu a sua pessoa, porque até pouco tempo atrás ele tinha negado a Jesus Cristo diante da serva. Ele falou que não ia abandonar Jesus Cristo e negou a Jesus Cristo. Como que através desse Pedro Jesus Cristo poder trabalhar? Não, era esse Pedro. Mas quando ele abandonou o seu pensamento, quando ele acreditou em Jesus Cristo pôde trabalhar dentro da vida dele. Pessoal, não é que você tem que fazer bondade. Não é pelo seu conceito que você tem que fazer bondade, esforço e boas obras. Se você tiver Jesus Cristo no seu coração, vai acontecer através de Jesus Cristo. Assim vocês também, como Pedro, neguem a sua pessoa, creiam em Jesus Cristo, aceitem a Ele. Se você jogar fora o seu coração e receber Jesus Cristo, Deus vai trabalhar na sua vida dessa mesma forma. Hoje, quando o irmão Kim Chung-an estava morrendo de câncer, o médico falou: ele não vai conseguir mais viver 2 dias, então já vai preparando o funeral dele. Naquele dia, realmente eu não consigo, mas Jesus Cristo pode fazer ele viver. Eu falei da Bíblia e li a Bíblia, eu orei e eu falei: irmão Kim, levanta. Aí depois eu voltei para casa. Aí de manhã veio um telefonema, depois de 10 dias. Pastor, hoje eu recebi alta do hospital, eu já fui curado do câncer. Pessoal, hoje, qualquer um de vocês que seja, se você viver com o seu coração, você só vai poder ser arrastado por Satanás. Mas se você viver com o coração de Jesus Cristo, Deus vai poder trabalhar na sua vida. Hoje de manhã, abandonem seus pensamentos e recebam o coração de Jesus Cristo. A minha bondade, a minha justiça, joga fora tudo isso. Acreditem de coração na palavra de Jesus. Porque os seus olhos de enxergar as coisas vão mudar.
Vocês vão se tornar como Pedro, pessoas poderosas, e vão poder se tornar corajosos trabalhadores de Deus. Vamos orar.